Sob um céu vermelho, um homem empunha sua espada diante de alguém que já sem vida no chão, e em seguida, esse mesmo homem nos diz que se tornou um rei. Em outra cena, demonstrando habilidade incomparável, ele derrota um oponente com muita facilidade, proclamando vitória ao cravar sua espada no corpo do inimigo. Naquele momento, vemos então uma frota de aviões de guerra cruzando o céu e bombardeando uma cidade inteira, causando explosões intermináveis, seguida pelos gritos aterrorizados da população. O rei está ali, observando a destruição, e segundo ele se tornou o rei mais poderoso. Porém, ao colocar a mão sobre uma vitrine que guardava a coroa que ele costumava usar, esse homem lamenta que na real ele já foi um rei. De repente, vemos que ele foi lançado ao seu subconsciente como se fosse um oceano, deixando seu corpo ser levado pelo próprio peso. No meio disso, a voz de uma criança suplica, por favor, e um belo campo verde se aparece. E após isso, uma pena flutua em direção ao guerreiro enquanto ouvimos a criança dizer, em sua nova vida, busque a luz. E com isso, vemos que o ex-rei renasce no corpo de uma criança, e enquanto o pai se orgulha ao ver que a cor do cabelo do menino é igual ao da mãe, ela se alegra ao perceber que os olhos do filho são idênticos ao do pai. O homem então dá boas-vindas ao pequeno Arthur nesse mundo e se apresenta como Reynolds. Observando o comportamento descontraído do homem, Arthur percebe ter mantido sua consciência adulta no corpo de uma criança, e confuso, ele tenta entender quem são aquelas pessoas até que ambos dizem que são seus pais. Naquele instante, Arthur percebe que acabou de nascer e, por mais irônico que seja, depois de uma vida de batalhas e vitórias, ele foi reduzido a uma criança frágil e dependente, enquanto a mãe, que não tem nada a ver com esse rolê, apenas dá uns tapinhas nas costas do menino para fazê-lo arrotar, e é exatamente isso que acontece. Ainda sem compreender o que está rolando, Arthur reflete que Alice e Reynolds cuidam bem dele e ambos estão convencidos de que são seus verdadeiros pais, seja qual for o motivo. No entanto, ele pensa que está descontente ou sente uma sensação de medo constante. Quando ele é colocado no berço, ele acaba agarrando o dedo do pai, que fica emocionado ao contar para a esposa. E frustrado, o pequeno Arthur sabe que foi apenas um reflexo quase que instintivo, assim como o choro que estava prestes a sair, que foi interrompido por sua vez por outra necessidade fisiológica que envolvia soltar uns gases, ou o que vem após disso, se é que vocês me entendem, que acabaram substituindo as lágrimas em questão. Ele reconhece que suas funções corporais fogem de seu controle e nada acontece como ele planeja, como se seu pequeno corpo fosse uma prisão. Ele tenta despertar, mas parece que esse pesadelo não tem fim, e como se não bastasse, ele logo testemunhará algo ainda mais absurdo. Então, enquanto é carregado nos braços da mãe para fora da casa, o menino vê seu pai canalizar magia pelas mãos e esmagar uma pedra com um soco. Um fragmento da rocha cai sobre a cabeça do seu pai, e Alice o cura com feitiço mágico. Ao observar aquela cena, Arthur reflete que existem poderes nesse mundo que ele desconhece, e isso fascina profundamente. Reynolds, com sua manopla imbuída de magia, era capaz de caçar até os javalis mais ferozes da floresta. E quando vê o seu pai retornar para casa naquele dia, o bebê conclui que o conhecimento é uma vantagem, e por isso, ele passa a observar tudo ao seu redor com muita atenção. Por exemplo, nessa sociedade, as pessoas podem usar armas, o que sugere um certo nível de perigo ao redor, algo que as obriga a se tornarem mais fortes o mais rápido possível, e Arthur não pretende ser exceção. Enquanto Alice o embala para dormir, ele pensa que esses dias têm sido repletos de frustrações, mas momentos como esse até que são bons, visto que em sua vida passada ele sempre esteve cercado por inimigos desleais, então ele jamais poderia dormir em paz dessa forma. Mesmo assim, a nova vida como um bebê segue para o nosso pequeno Arthur, que agora aprende a engatinhar. Na evolução da cena, ele chega a um espelho no quarto dos pais e vê seu próprio reflexo pela primeira vez. Seus pais se emocionam a cada nova descoberta do filho, enquanto o garoto ainda tenta se acostumar com seu próprio nome, algo que para ele não é um grande problema. Na hora de dormir, Alice dá um beijo nele depois de colocá-lo no berço, porém, em vez de adormecer, ele desce do berço decidido a explorar o mundo, afinal, depois de tanto tempo lutando contra seus impulsos corporais, ele finalmente começa a controlar melhor seus membros e suas necessidades. E enquanto sua mãe lava a louça, ele cruza a cozinha em silêncio, sabendo que ele não pode fazer barulho. E ao abrir uma porta, ele se sente completando sua missão, que era chegar à estante de livros, pois ele está convicto da ideia de que conhecimento é poder, e é exatamente ali que ele encontrará exatamente o que procura: informações sobre esse mundo. De acordo com os livros que ele pegou, o continente onde ele nasceu, de Catem, abriga 3 reinos: Darve, a nação subterrânea dos anões; Elenoar, um reino élfico escondido no coração de uma floresta; e Sapien, que é onde Arthur está, a região controlada por humanos e mais populosa. Assim como seu reino na vida passada, Sapien é uma monarquia, mas com uma diferença: aqui
aqui o trono é herdado, não conquistado. Além disso, esse mundo parece tecnologicamente atrasado em comparação ao seu antigo, e outro livro explica que a magia é a razão por essa primitividade. Nesse mundo, existe uma fonte de poder chamada mana, e a capacidade de controlar essa energia mágica é, em grande parte, hereditária, estando presente em cerca de 1 a cada 100 pessoas, onde basicamente há duas formas de utilizar a mana, ou através da amplificação ou através da conjuração. Enquanto os amplificadores usam mana para fortalecer seu corpo, ganhando força, agilidade e resistência sobre-humanas, os conjuradores, por outro lado, projetam a mana e moldam conforme desejam. O segredo para dominar a mana está no núcleo de mana, e o despertar dos poderes mágicos ocorre entre o início da puberdade e o final da adolescência, e o processo envolve canalizar a mana dispersa pelo corpo para o núcleo, até que consiga controlá-la, e é isso que define um mago. Arthur conhece bem o princípio de tomar consciência de seu poder interior, dominá-lo e então liberá-lo, e o centro de seu Ki é crucial para isso, e ao que parece, o conhecimento obtido de sua vida passada com relação ao poder anterior pode ser útil em sua nova existência, e com isso ele tentou iniciar uma meditação que levou a um espaço vazio dentro de sua mente, onde uma fração de mana despertou e se concentrou entre suas mãos. Porém, de repente, Alice aparece após revirar a casa inteira atrás do nosso fujão, e com carinho, ela pede que ele não assuste a mamãe dessa forma, porém o seu sorriso some quando ela nota algo estranho no filho. Arthur pensa que ela descobriu sua habilidade com o Ki, mas na real foi outra coisa, pois o moleque tava tóxico a encher as fraldas, e se sentindo humilhado, Arthur fica ainda mais convencido de que seu corpo é uma prisão e que precisa ganhar ainda mais poder. No dia seguinte, Alice escreve em seu diário que o Arthur completou 2 anos de idade, descrevendo como um menino adorável, curioso e comportado, mas algo a preocupa. Eles nunca viram ele sorrir. Do lado de fora da casa, Ray ensina ao seu filho a usar um graveto como espada e se surpreende ao ver que o garoto tem um talento natural para isso. Ray chama a esposa para ver os movimentos do garoto, mas Alice não fica nada feliz ao ver o seu filho brincando com coisas tão violentas. E falando em 2 anos de vida, esse foi o tempo que Arthur precisou para entender a dinâmica de poder entre esse casal, e das duas uma. Ou a mulher realmente manda nesse cara, ou o mundo em si é totalmente matriarcal. A cena então muda e mais tarde, o menino é levado para a cidade, algo que segundo sua mãe, ele sempre fica animado quando chega lá. E o nosso prota, por sua vez, tenta absorver ao máximo as informações valiosas sobre esse mundo enquanto caminha pela movimentada região. Por exemplo, ao observar a variedade e a qualidade das armas, ele consegue avaliar o nível tecnológico da nação. Além disso, encontra substâncias que não existiam em seu mundo anterior e também tem a chance de presenciar magias de perto, algo tão surpreendente quanto produtivo para os seus estudos. Na volta para casa, já no final da tarde, enquanto dorme nas costas de sua mãe, Arthur reflete que esse casal tem suprido todas as suas necessidades e que, embora sua vida seja limitada, ela não é desagradável. Por causa disso, ele se pergunta se é assim que é uma família e se é assim que as coisas funcionam, pois isso é algo que ele nunca teve a chance de experimentar. De qualquer forma, o carinho da mãe é algo que ele não reclama, e falando em afeto, Alice comenta que adora quando o filho sai da cama para ler ou quando seus olhos brilham ao ver o mercado da cidade, e segundo ela, ele herdou esses traços do pai e que, assim como seu pai, ele provavelmente também sairá um dia para explorar o mundo, mas ela reconhece que preferia vê-lo levando uma vida tranquila. Em mais uma mudança de cena, vemos que amanheceu novamente e Arthur observa seu pai treinando e pensa que tem muita sorte de ter um exemplo tão forte para seguir. E depois de esbagaçar mais um pouco com a pedra que ele já tinha destruído antes, Ray manda um joinha para o filho e pergunta se ele o acha incrível. A mãe coloca a mão no ombro do menino e diz que o show não foi lá grande coisa, mas que agora as coisas iriam melhorar. E após isso, Reynolds desfere um soco no ar, criando uma rajada de vento poderosa. Em seguida, ele pisa com força no chão, e com isso ele então gera uma onda de vento que deixa Arthur boquiaberto, e ele reconhece que sem dúvidas Ray é um amplificador, e isso só aumenta a vontade do garoto de botar a mão na massa para evoluir sua própria força. No entanto, sua mãe é um obstáculo natural ao seu aprendizado, afinal ele ainda é um bebê e precisa tirar sua soneca da tarde. Mas Arthur não desiste, esticando a mão em direção à estante de livros, deixando claro que ele quer pegar um. Alice nega e reforça que é hora do mimir, até que ele apela para sua fofura, e bem, vemos que a estratégia funcionou, e ao pegar um dos livros, o menino se sente um grande vencedor. Enquanto começa a meditar, ele relembra todo o seu conhecimento adquirido nesses 2 anos de vida, e no meio de todos eles, o mais valioso foi aprender a produzir um núcleo de mana, algo que funciona basicamente concentrando incontáveis fragmentos de mana espalhados pelo corpo em um único ponto. Essa tarefa lhe exigiu um esforço e dedicação, mas finalmente está dando resultado. Só que ao reunir o último fragmento, bem, vemos que uma explosão enorme ocorreu
ocorreu, destruindo uma boa parte da casa. E lá fora, Ray protegeu Alice dos destroços, mas acabou esfolando suas costas com a explosão. Os dois correm para ver como Arthur está e Ray chega primeiro e ele não acredita no que vê. O menino, com apenas 3 anos, está levitando sobre sua própria manifestação de mana, assim como o adulto experiente. E com um sorriso malandro, Arthur avalia que seus dias de estudo finalmente deram frutos e esse foi um grande primeiro passo. Porém, partes do teto de madeira começam a cair sobre sua cabeça e sua primeira reação foi pensar que não pode ir de base justamente agora que as coisas começaram a dar certo. E no último instante, Alice mergulha para agarrar o filho, enquanto Ray usa toda a sua força imbuída de mana para empurrar a madeira que quase esmagou o menino. Salvo, o bebê olha para a mãe com seus olhos brilhantes e pensa que esses dois são seres que certamente dariam a vida por ele e pensa que é assim que os pais deveriam ser. Ray pergunta como o bebê está e Alice responde em lágrimas que ele está bem, abraçando como se fosse o tesouro mais precioso da terra. Enquanto isso, Arthur não entende porque ela está chorando e isso faz lembrar de um momento de sua vida passada quando ele derrotou um adversário em um duelo juvenil e viu o garoto sendo consolado pelos pais. Aquela cena sempre deixou confuso e algo que nenhum livro desse mundo poderia explicar. Então, sem saber o porquê, o próprio Arthur começa a chorar e abraça sua mãe com força. Após o momento em família, somos levados novamente às memórias da vida anterior de Arthur e testemunhamos o julgamento de um homem acusado de crimes graves. Na presença de sua esposa e filho, o homem confessa sua tentativa contra a vida do rei, mas implora que apenas ele seja sentenciado, pedindo que sua família seja poupada. Segundo ele, se retornasse ao seu país de origem agora, um destino pior do que a morte aguardaria os 3. Se esse é o destino que o homem deve enfrentar, que seja sozinho. Assim, o infrator implora ao rei que realize seu desejo. Falando através de um dos estranhos pilares da sala, um conselheiro declara que o criminoso foi muito imprudente em suas ações contra sua majestade, que não deveria ser incomodado com assuntos tão triviais. Consequentemente, o conselho decide punir toda a família e Gray termina com a vida da mulher e da criança na frente do homem. Testemunhando a cena horrível, os conselheiros consideram que o rei fazer isso com suas próprias mãos é um sinal de pura misericórdia, pois o soberano libertou as duas pobres almas do sofrimento eterno. E vendo que não tem mais volta, o chefe de família apenas abaixa a cabeça e também agradece ao monarca. A cena então muda para o Arthur, que recebe de seu pai um par de manoplas idênticas às que ele próprio usa. Reynolds está visivelmente empolgado ao presentear o filho, mas o garoto demonstra mais interesse pela espada de madeira que ele já carregava. O pai acha que ele está fazendo uma desfeita, mas Arthur pondera que se fosse obrigado a usar aquelas manoplas com seu corpo infantil, morreria antes mesmo de alcançar o inimigo. Sem perder tempo, Reynolds pega um galho e desafia o filho para um duelo, e Arthur não hesita e avança com uma série de golpes ágeis e precisos. O pai bloqueia cada ataque, então ativa um reforço de mana para fortalecer sua espada improvisada, porém, para sua surpresa, Arthur replica sua técnica e esbagaça a arma de Reynolds com um golpe certeiro. Impressionado, o homem conversa com Alice e sugere que o menino precisa de um mentor especializado. Ela, no entanto, resiste à ideia, lembrando que o próprio Reynolds prometeu treiná-lo. No fundo, ele admite que o talento do filho supera suas capacidades, e tendo a melhor das intenções, ele diz que Arthur precisa de um guia à altura. Alice então se oferece para ensinar magia ao garoto, mas Reynolds rebate, lembrando que ele já cortou madeira reforçada com mana aos 4 anos de idade, e isso é algo totalmente fora do comum. Percebendo a gravidade da situação, Alice ainda se opõe, relutante em mandar o filho para uma cidade distante. Reynolds insiste que ela pense no futuro dele, enquanto ela pede que ele considere o presente, pois se o Arthur partir, eles perderão cada momento de seu crescimento. E no meio do impasse, nosso protagonista intervém com uma terceira via, por assim dizer, que na real é uma solução bastante simples, porque todos não vão juntos. Seus pais ficam pasmos como se ele tivesse descoberto o fogo ou a roda e imediatamente começa a arrumar as malas, enquanto Arthur reflete feliz que eles parecem ter muita energia para agir assim o tempo todo. Algum tempo depois, diante de 2 carruagens, Reynolds pede que seu filho se apresente e o garoto se identifica como Arthur Leywin. Do outro lado, um grupo de guerreiros se aproxima da casa da família. Um deles se ajoelha e diz que já se encontraram antes, mas que Arthur talvez seja jovem demais para lembrar. No entanto, o garoto reconhece imediatamente, lembrando que eles são os Chifres Gêmeos, um grupo de aventureiros ao qual Reynolds e Alice pertenciam. O líder, que se chama Adam, cumprimenta Arthur, enquanto Angela o esmaga com um abraço apertado como se ele fosse um brinquedo. Quem o salva desse abraço é o Durden, que na sequência estende sua mão para um cumprimento formal, e no topo de uma das carroças ele vê a reservada Jasmine observando tudo em silêncio, e por fim, a arqueira de orelhas pontiagudas se apresenta como Ellen.
Com tudo pronto, Reynolds ordena a partida e a jornada tem início. Arthur observa intrigado o quão primitivo é o transporte, nada parecido com as naves que cruzavam os céus de sua vida passada, mas admite que a carruagem até que é confortável. O destino é a cidade de Shiros, mas antes de chegarem, um imprevisto surge no caminho. Durante uma parada para descanso, uma matilha de lobos ataca. Arthur fica ao lado da mãe enquanto os monstros investem contra Jasmine, que desembainha suas adagas e os elimina com movimentos fluidos e mortais. Reynolds também entra na luta, esmagando outro lobo com suas manoplas, enquanto Adam crava sua lança no peito de uma das feras. Ellen dispara suas flechas certeiras, abatendo inimigos à distância, e Arthur percebe que ela, Adam e Jasmine são especialistas em combate físico. Enquanto isso, os conjuradores entram em ação, com Durden invocando uma magia que estremece o solo e Angela afastando o lobo com um vendaval mágico. Observando tudo, Arthur decide que precisa alcançar o nível deles o mais rápido possível. E como após a tempestade vem a calmaria e com a batalha já encerrada, o grupo resolve acampar no local. Ao anoitecer, algumas fogueiras são acesas para preparar as refeições. Reynolds incentiva o filho a comer à vontade, mas Arthur ainda não está habituado à comida rústica de viagem. Alice, por outro lado, devora tudo até quase passar mal, e ao notar que o marido está ferido, ela se levanta para curá-lo, mas é interrompida por Ellen, Jasmine e Durden, que inicialmente averiguam o perímetro, dando na sequência autorização para que ela realizasse a cura. Enquanto Alice realiza o procedimento, Arthur reflete que sua mãe deve ser uma transmissora, um tipo raro de mago com habilidades curativas, e justamente por isso, Reynolds e Alice vivem reclusos, justamente para proteger esse dom valioso de olhos gananciosos. Com a cura concluída, Reynolds agradece à esposa e Adam então anuncia que fará exercícios antes de dormir e surpreendentemente pede a Arthur emprestado, e nosso protagonista desconfia que não se trata de um treino comum, mas resolve aceitar o desafio. O lanceiro canaliza a mana em sua arma, deixando claro que não poupará esforços, enquanto Arthur reage imediatamente, fortalecendo seu próprio corpo com um brilho esverdeado, e esse buff impressiona a Adam. Apesar de ter apenas 4 anos, o menino exibe uma velocidade sobrenatural, aparecendo atrás do adversário em um piscar de olhos, porém, um passo em falso faz perder o equilíbrio e Adam aproveita para lançá-lo ao ar com um golpe habilidoso. E antes que Arthur caia, Angela o ampara com um sopro de vento mágico, enquanto Durden e Ellen repreendem Adam por ter sido tão rigoroso com uma criança, mas o lanceiro insiste dizendo que esse garoto é um monstro. Ele pergunta a Reynolds que tipo de treinamento secreto Arthur recebeu, mas o pai nega qualquer influência nisso. Foi então que Jasmine surge diante do menino, exigindo que ele ensine aquele movimento ali com o buff verde. E Arthur reconhece aquele olhar obstinado, percebendo que ela não vai desistir até aprender. A cena muda e no dia seguinte vemos que a viagem prossegue sem contratempos. Durante uma pausa, Arthur dedica-se a aprimorar seu corpo e sua mente, absorvendo os ensinamentos de cada um dos membros do grupo que está ali. Ele também compartilha técnicas de sua vida passada com Jasmine, demonstrando novamente o buff esverdeado que amplifica sua velocidade. À noite, nosso prota lê um livro à luz de uma vela na companhia da moça, e ao amanhecer, Jasmine surpreende Arthur com um presente de aniversário, uma adaga artesanal amarrada com uma corda. As outras mulheres comentam impressionadas que ela finalmente fez um amigo, algo que elas consideram raro devido à sua personalidade fechada. Quando o grupo se prepara para partir, vemos que Alice parece de alguma forma estar enjoada, mas tenta disfarçar. A viagem então recomeça, mas logo o grupo é surpreendido por uma emboscada de bandidos. E enquanto flechas vão na direção deles, Angela conjura sua magia para desviar algumas delas, mas a situação ali parece ser crítica. O líder dos criminosos ordena que poupem mulheres e crianças para preservar seu valor, e Arthur reflete que canalhas daquela magnitude existe em qualquer mundo. Enquanto os bandidos descem na montanha, Alice abraça o filho, prometendo protegê-lo. Durden lança uma bola de fogo que incinera parte do terreno, enquanto Reynolds avança com golpes precisos. Ellen também acerta flechas mortais dos inimigos, e Adam praticamente os varre com sua lança, e Jasmine, como sempre, se move como um espectro quase que intocável no campo de batalha. Arthur analisa a situação e pensa que seus aliados são guerreiros excepcionais individualmente, mas os números podem desfavorecê-los. Enquanto Durden aniquila os inimigos para proteger Angela, ele percebe que os bandidos continuam surgindo como se fossem insetos e pensa que para cada um que tomba, 3 aparecem e que a vantagem deles está na quantidade. Reynolds, mesmo lutando bravamente, acaba sendo arremessado contra uma carroça e Arthur vê que ele fica meio esbagaçado. Alice e Arthur saem do veículo danificado, mas o pai insiste que eles entrem novamente, dizendo que seus ferimentos não são graves. Ele pensa que se descobrirem o poder de Alice, tudo vai piorar e ordena que Arthur a leve para longe dali. O garoto protesta e pensa que tem capacidade para lutar, mas Reynolds o corta, pedindo para que ele use sua força para proteger sua mãe, pois ela está grávida. A revelação faz Arthur entender os enjoos recentes de sua mãe e ele sente o peso da
responsabilidade, e com isso ele ativa o buff esverdeado em seus pés novamente. Enquanto ele se aproxima da mãe, o líder bandido grita que seus capangas persigam a dupla. Arthur observa Reynolds, mesmo ferido, agarrando o chefe inimigo e travando uma disputa, e pensa que seu pai está ganhando tempo para eles. Dois ladrões então bloqueiam o caminho de Arthur e Alice, mas Jasmine e Adams eliminam rapidamente, e Ellen, com a precisão implacável, cobre a retirada com suas flechas. Correndo, Arthur ri da ironia e pensa que ele era um tirano que roubou vidas e que agora foge para proteger sua família, questionando se é o karma que está agindo nesse momento ou não. De repente, um mago inimigo lança um feitiço em sua direção. Arthur empurra Alice para escapar e absorve o golpe sozinho, sendo arremessado para a beira do penhasco. Ele pensa rápido e, antes de cair, saca a adaga que Jasmine lhe deu e a lança contra o mago. A corda amarrada à lâmina se enrola na perna do inimigo, arrastando junto com ele. Arthur vê tanto Durden quanto Angela correndo para conjurar magia para tentar salvá-lo, mas ele percebe que já é tarde. Ele então ouve Alice gritar desesperada, mas sabe que já está além do alcance. Enquanto cai, ele sente que uma estranha paz o invade e pensa que não conquistou nada nessa vida, mas se sente de alguma forma completo, pois agora ele entende o desespero daquele homem que suplicou pela família durante o julgamento e o motivo das lágrimas de Alice. Seus pais não hesitaram em se sacrificar por ele, e a ideia de nunca ver seu irmãozinho nascer traz uma dor agridoce, pensando que teria sido muito bom. E bem, após isso vemos que o destino será implacável e Arthur vai cair. A cena muda e algumas horas depois, já durante a noite, Arthur desperta na floresta. Ele sente o local silencioso, até que alguns passos monumentais ecoam, fazendo o chão tremer. Nesse momento, uma criatura colossal surge, fitando-o com os olhos que brilham na escuridão e pensando que iria virar o rango daquela coisa. Eis então que ele se surpreende com o fato de que ela o saúda pelo nome, agindo como se de alguma forma eles já se conhecessem. A cena muda. Em uma outra realidade, ouvimos a voz daquela criança do primeiro episódio comentando ter encontrado algo de grande beleza e que provavelmente não vivenciará novamente, enquanto a outra pergunta se algo ruim vai acontecer, e a criança apenas diz que se nada mudar, vai acontecer. De volta a Arthur, vemos que o moleque tá travado de medo e tentando manter a compostura, enquanto sua mente adulta se questionava sobre a natureza daquela criatura e sua própria presença por ali. Talvez por puro reflexo de como ele agia na sua vida passada, o Arthur investe contra o monstro e com um peteleco gigante à sua frente simplesmente resolve a situação. Nisso, aquela voz feminina e mais velha do reino místico fala novamente, dessa vez através da besta gigante, dizendo a Arthur que ele ainda tem um longo caminho a percorrer e que na verdade ela está do lado dele. Com isso, a criatura se aproxima de uma árvore frutífera, colhe várias frutas e as oferece ao menino, supondo que ele queira se curar. Arthur tenta se mover, mas acaba abrindo o berreiro, pois seu corpo ainda está gravemente ferido, e a criatura o adverte para que se considere sortudo por estar vivo. Contudo, se ele não comer as frutas, ela não responderá a nenhuma de suas perguntas. Dessa forma, nosso prota devora algumas frutas e pergunta se seus pais estão bem, enquanto a criatura explica que não pode deixar aquele lugar, mas consegue ver um pouco além de seus limites, e com isso, ela revela um vislumbre da batalha sangrenta que havia ocorrido, assegurando a Arthur que sua mãe e seu pai estão seguros e que eles seguiram a jornada há alguns dias. Essa notícia nos traz uma cena emocionante, onde Arthur vai às lágrimas enquanto ele expressa que está aliviado, e eu achei essa cena bem intensa, pois se pensarmos no Arthur da vida passada, que era alguém que sequer tinha sentimentos, por assim dizer, dessa vez ele tem, e não é pouco. E enfim, eu gostei bastante dessa parte. Sem saber a quem agradecer, ele logo é apresentado ao nome da besta e seu nome é Sylvia. A cena muda para o mundo paralelo e a garota mais jovem então pergunta o que deveria fazer agora, e Sylvia explica que ela na real já sabe a resposta, e a criança apenas responde que não poderá guardar segredos, e Sylvia apenas comenta as palavras bom e depois complementa dizendo com no final. Voltamos a Arthur e ele nos narra que os dias se passaram desde que ele foi resgatado por Sylvia, mencionando que suas feridas haviam cicatrizado e tudo o que ele desejava agora era voltar para casa. Porém, isso não ia rolar tão cedo, pois de acordo com a Sylvia, ele estava perto da periferia da floresta de Elshir, um local infestado de animais selvagens e bandidos. Mas mesmo assim, Sylvia tinha um meio de contornar isso. Em uma conversa com o menino, ela menciona que sabe que ele quer ir para casa imediatamente. No entanto, ela o informa que abrir um portal dimensional requer alguma preparação. Entediado, Arthur pega um graveto do chão e começa a brandi-lo ali como se fosse uma espada, enquanto Sylvia ri, dizendo que é bom movimentar o corpo e que as crianças devem sempre se manter ativas e saudáveis. E em meio ao seu treinamento, Arthur reflete sobre como Sylvia nunca havia falado sobre si mesma, mas que apesar de sua aparência inicialmente apavorante, ela é muito gentil. E após praticar
terminar com o galho, Arthur reserva um momento para meditar e sua aura flui através de seu corpo, e Sylvia fica atônita ao ver um menino tão jovem já possuindo um núcleo de mana. Curiosa, ela concentra energia mágica em sua mão e pergunta a Arthur se ele é capaz de fazer o mesmo, enquanto o menino apenas olha perplexo com o que ela está fazendo. Ela então pergunta se ele sabe o que está rolando por ali, e ele responde que ela está reunindo mana enquanto conjura mana, comparando internamente essa ação a um avião sendo reabastecido no ar, pensando que isso parece ser impossível se colocado dessa perspectiva. Sylvia aponta que as pessoas frequentemente têm uma ideia rígida do que é mana, pois elas separam o ato de reunir mana com o ato de utilizá-la. Porém, as outras raças não pensam dessa forma, especialmente as bestas de mana que o fazem naturalmente como se fosse respirar. Então, ela pergunta se ele gostaria de ter esse tipo de habilidade, e vendo seu entusiasmo ao responder que quer, ela questiona sobre o que ele faria com tal poder, afinal, ele se tornaria imensamente forte. Arthur leva um tempo para responder, pois pensa com cuidado, relembrando de todas as pessoas que o protegeram nessa segunda vida. Após isso, ele apenas diz que mandaria de vala aqueles que buscassem tirar o que lhe é precioso, e sem hesitar, Sylvia lhe mete mais um peteleco. Ele pergunta por que ela fez isso, e ela disse que ele falhou no teste. Frustrado, Arthur protesta, afirmando que é natural que ele destruísse seus inimigos, lembrando que foi exatamente isso que fez ele em sua vida passada se tornar um rei, e que dessa forma ele se tornou o rei mais poderoso da sua época. Sylvia aponta que ele está corrompendo sua mente com pensamentos de acabar com a vida de outras pessoas e pergunta se isso a agrada. Então ela desvia do assunto e faz um carinho na sua testa, perguntando se está doendo, mas o menino insiste que está bem. Sylvia então lembra que suas mãos poderiam facilmente esmagá-lo, mas também podem ser gentis. Então ela pergunta qual ele prefere, e obviamente Arthur prefere o toque suave, ao que Sylvia concorda, afinal, raiva e ódio queimam rapidamente e frequentemente se manifestam como violência, mencionando que essas coisas talvez pareçam boas naquele momento, mas esses sentimentos sempre acabam terminando como ódio e nada além disso, lhe dizendo também que ela não salvou sua vida para que ele a utilizasse para algo desse tipo. E ouvindo essas palavras, Arthur começa a se perguntar se aquela criatura de alguma forma sabe tudo sobre ele, mesmo que isso devesse ser impossível. Sylvia então retorna à sua pergunta original: o que você fará quando tiver esse poder em suas mãos? E novamente, Arthur recorda as memórias de seu tempo com seus amigos e com seus pais, e com determinação nos olhos, ele diz que quer proteger as pessoas que ama, e nesse momento Sylvia sorri, dizendo que essa é a resposta perfeita. Enquanto isso, não muito longe dali, uma criatura da mesma espécie da Sylvia ronda o perímetro, jurando não deixá-la escapar. Mudamos então de cena e somos levados a uma lembrança da vida passada de Arthur. Enquanto caminha pelo corredor, os servos se curvam suas cabeças ao grande rei Grey, que entra em uma sala onde um lorde parece surpreso com a chegada de sua majestade. Imediatamente, o homem expressa sua gratidão por tão honrosa visita, mas Grey reflete interiormente que ele era rei apenas no nome, porque naquela época o poder político residia inteiramente no parlamento. Ele reflete que os recursos da nação estavam se esgotando, as taxas de natalidade estavam em declínio e tudo que restava para o rei era a guerra, e no final ele havia se tornado nada mais do que uma máquina de matar. O velho elogia Grey, dizendo que suas muitas vitórias trouxeram riqueza e glória ao povo, e deixando isso de lado, ele humildemente pergunta o que traz o soberano à sua porta, e observando as pinturas na parede, Grey se vira para sair e informa a Marlon que irá abdicar do trono, e vemos que algum tempo depois, a coroa real jaz estilhaçada no chão, ao lado da espada que está cravada no chão. Voltamos então para Arthur, que começa a aprender a controlar um poder que poucos jamais verão, enquanto Sylvia lhe diz que uma vez dominado, as possibilidades dessa técnica são ilimitadas, e em meio a tudo isso, o menino tenta se manter concentrado, suando enquanto se esforça para manter a calma e fazer o que precisa ser feito, porque em sua vida anterior havia muitas coisas que o grande rei Grey não possuía, embora houvesse uma coisa que ele ansiava acima de tudo: para continuar vencendo suas lutas, ele precisava controlar o seu Ki. Nisso vemos que ele conseguiu reunir a magia necessária para completar o exercício, e com um sorriso no rosto, ele é repentinamente atingido por um golpe poderoso e arremessado para trás de algumas rochas, e Sylvia pede para que ele feche a matraca e não faça nenhum barulho. Fazendo o possível para se manter escondido, o menino avista um monstro, um que se parece exatamente com Sylvia. Ela parece surpresa por esse outro ser ter aparecido por ali, enquanto a criatura masculina explica que foi atraída pelo cheiro de sangue e ordena que Sylvia vá com ele. Ela se recusa, o que o força a recorrer à violência para conseguir o que quer. Sem hesitar, ele conjura uma força sombria e a lança em direção a ela, e Sylvia consegue absorver o impacto, mas a magia gera danos em seu corpo. Ela cai de joelhos com dor e Arthur a observa, profundamente
genuinamente preocupado. O inimigo então adverte que se esforçar assim só encurtará sua vida, e Sylvia rebate a advertência enquanto convoca uma aura tão intensa que faz seu corpo rachar e se estilhaçar completamente, deixando para trás apenas o poder de seu espírito, agora tomando a forma de uma magnífica criatura alada que parece ali com um dragão. E como um dragão, Sylvia libera uma torrente de energia mágica sobre seu inimigo. Ele ruge de volta, prometendo que ela pagará caro por utilizar esse tipo de poder, mas ela não se importa, porque ela já viveu uma vida boa, mesmo que desejasse poder durar um pouco mais. Com grande esforço, o inimigo consegue se livrar do feitiço e faz toda a caverna tremer. Sem perder tempo, ele conjura um número gigante de esferas mágicas e as arremessa contra sua rival. Após o ataque, Sylvia olha ao redor ansiosamente, procurando por Arthur, enquanto seu oponente questiona por que ela está agindo dessa maneira. Sem ceder, o monstro então envia outra esfera mágica em sua direção, mas Sylvia responde instantaneamente com uma técnica que congela o próprio tempo, deixando apenas ela e Arthur intocados pelo efeito. E com o tempo pausado, ela chama Arthur e diz que teve que usar seu poder, mas, mais importante, pergunta se agora ela se parece mais com Sylvia. Confuso, Arthur pergunta se ela é um dragão e a criatura explica que é assim que os humanos chamam sua espécie. Ela então abre um portal dimensional e se desculpa, dizendo que a saída não é tão próxima quanto ela pensava. Ainda assim, tudo vai ficar bem. Afinal, ela já ensinou a Arthur tudo o que ele precisa para sobreviver, e antes que ele vá, ela pergunta novamente o que ele pretende fazer com o poder que agora possui, e ele responde com certeza que protegerá as pessoas que ama. Naquele momento, Arthur percebe o quão ferida sua amiga está, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela o interrompe e lhe dá alguns presentes de despedida. Um ovo, que deve ser embrulhado em uma pena e cuidado com muito carinho, e uma marca misteriosa que agora cobre seus braços. No entanto, ela não explica o propósito dessa marca, apenas garantindo que ele vai entender quando chegar a hora certa. Finalmente, Sylvia diz que é hora de se despedir, embora o menino esteja visivelmente abalado com a ideia de se separar da sua querida companheira. Ela confessa que poderia tê-lo mandado para casa há muito tempo, mas a verdade é que ela não queria, pois ela gostou de viver ao lado dele durante esse tempo. E demonstrando muita tristeza, Arthur pergunta se não há como ele proteger Sylvia com seu poder atual. Afinal, ele recebeu essa força e prometeu proteger aqueles que ama. Mas Sylvia explica que o que está acontecendo ali era inevitável, então essa promessa não se aplica aqui, e a maneira calma e objetiva como ela disse isso surpreende ele. Ele se pergunta se há a gratidão que sente por ela, que está fazendo tudo doer tanto, e que talvez o tempo que passaram juntos o tenha mudado para sempre. E então, em meio às lágrimas, Arthur diz que não se importa se Sylvia é um dragão ou qualquer outra coisa, ela é como família para ele. Sylvia lembra que ele já tem uma mãe, mas quando Arthur diz que ela poderia ser sua avó, os olhos da criatura se arregalam de emoção. Fingindo que não é nada, ela suavemente pede para que ele chame ela assim novamente, e o menino gentilmente a chama de vovó, e isso faz uma lágrima escorrer do olho do dragão. E cacete, essa eu tô quase precisando fazer uma pausa na narração, meu Deus. Ela então empurra gentilmente Arthur em direção ao ovo e a pena para que ele possa pegá-los e entrar no portal. E assim que ele está prestes a atravessar completamente, ele percebe que não vai rolar e se vira, implorando para que Sylvia vá com ele, mas já era tarde demais, porque a atração magnética da mana do portal já o puxou completamente e o fez desaparecer. E agora sozinha, Sylvia respira fundo pela última vez e libera seu controle sobre o tempo, permitindo que ele volte ao normal. Naquele exato momento, a esfera mágica do inimigo a atinge diretamente e a joga no chão. Ele zomba dela, dizendo que ela finalmente decidiu ficar quieta, mas então, notando a poça de sangue se formando ao redor dela, ele começa a se preocupar se não exagerou, embora duvide que alguém como Sylvia pudesse ser morta por um ataque tão fraco. E ele estava certo, porque ela estava viva e apenas fingindo-se de morta para que ele pudesse baixar a guarda. E nisso ela libera uma torrente mágica diretamente contra ele, e a força é tão incrível que uma explosão massiva preenche toda a caverna e pode ser vista inclusive de grande distância. No decorrer da cena, voltamos para aquele universo interior, onde ela pergunta a outra criança se foi o suficiente, e a voz mais jovem responde que sim, e então a mais velha deixa o resto nas mãos de sua companheira, que promete cuidar de tudo. Enquanto isso, Arthur estava atravessando o portal e Sylvia falou com ele telepaticamente, perguntando se ele se lembrava do que ela havia lhe dito. Quando ele confirmou, ela assegurou que ele ficaria bem, mas mesmo assim, Arthur não pôde deixar de sentir que toda a situação era incrivelmente triste, e Sylvia concordou, lembrando
lembrando que o mundo é, por natureza, um lugar cheio de tristeza e que é por isso que eles precisam transformar todos esses sentimentos negativos em felicidade. Arthur, por sua vez, gritou que não era capaz de fazer isso, mas sua amiga calmamente lhe disse que estava tudo bem se ele não conseguisse fazer isso ainda, pois o que importava era dar um passo de cada vez, pouco a pouco, e isso era tudo que ela queria dele. Afinal, ela sabia que ele conseguiria porque ele já havia sido o rei mais forte que ela já conheceu. E ouvindo essas palavras, o menino simplesmente congelou, confuso sobre como ela sabia disso, mas Sylvia apenas pediu para que ele não deixasse seu coração se encher de ódio ou raiva, mas sim pela luz. E ouvindo essas palavras, algo começou a fazer sentido dentro dele, e ele começou a acreditar que Sylvia poderia ter sido a responsável por um momento muito importante em seu passado, o qual não nos é relatado. De repente, ele se viu deitado exatamente na mesma posição em que estava quando conheceu Sylvia, e seus olhos se encheram de lágrimas enquanto a verdade o atingia. Então, silenciosamente, ele se levantou e colocou o presente, no caso, o ovo, e naquele instante ele escutou um barulho por perto. Nisso, o episódio acaba e haja calmante para controlar a ansiedade pela continuação. Caramba, esse anime está muito bom. Ainda que a animação esteja precária, a história é muito boa e está sendo deliciosa de acompanhar, e eu espero que você esteja gostando também. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreva, ativa o sininho para fortalecer o canal.